todo bien. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Só alegria. Qué bom. Qué bueno, interesante. Voy a ver por acá. Fernanda, Lenir, Bárbara, Gabriel, Madalena, San Antonio, Eloni, Natalia, Prince, Carla, Lucas. Agora que consegui entrar, professora. Sí, sin problemas. Vou compartilhar a tela aqui. Bueno. Ahí vamos a arrancar. Vamos a comenzar y hoy nos vamos por el hueso occipital, que por generalidades ya le conocemos a este hueso. En teoria já conhecemos ele. Numa vista lateral aqui, nessa primeira imagem, e na segunda numa vista posterior. Então, o osso occipital é tudo isso, olhando lateralmente, e tudo isso, olhando na parte posterior. Na parte inferior, a gente vai ter essa imagem aqui embaixo, por inteira. Deixa eu ver aqui. Vamos a hacer una pequeña introducción de nuestro hueso. ¿Qué es lo que podemos decir del hueso occipital por generalidades? Es un hueso único, ¿sí? Voy falando, voy escribiendo aquí para vocês anotarem. Es un hueso único, o sea, ímpar es la misma cosa, simétrico, porque ella tiene un formato por encima mais ou menos triangular e logo embaixo ela vai ficando quadrada, ¿sí? ¿A dónde se sitúa este hueso? En la parte postero-inferior del cráneo. Específicamente, ¿qué parte del cráneo? No neurocrânio. Ela vai formar a base do cráneo. Ya les voy escribiendo y diciendo, porque esas son algunas características generales que tenemos que tener en cuenta. Então, quando a gente vai apresentar o osso, vamos ir falando desse jeito, ¿sí? Entonces, tenemos a un hueso único del cráneo, es central, simétrico, o también llamado de ímpar, podemos decir único o ímpar, situada en la parte postero inferior. ¿Por qué postero inferior? Porque esta es la imagen posterior que yo estoy señalizando aquí, y esta es la porción inferior del cráneo. Então, ela faz parte do neurocráneo, de la calota craneal, y forma lo que es la base del cráneo. Então, a base do crânio é aqui, que a gente não quer que essa base esteja lesionada em um acidente de trânsito, por exemplo, ¿sí? ¿Por qué es tan importante el hueso occipital? El hueso occipital es muy importante porque ella protege a la parte posterior del cerebro. E, além disso, ela protege também, aqui na parte inferior, al cerebelo. ¿Cuál es la diferencia entre cerebro y cerebelo? Cerebro, podemos ver aquí, a donde estoy señalizando, la parte posterior del cerebro. Aquí se encuentra el centro de la visión. Então, se a gente lesionar aqui, tiver uma lesão muito grave nessa região, o paciente vai ficar cego, provavelmente. Porque aqui no cérebro, nessa região do occipital, onde se encontra o centro da visão. Logo aqui embaixo, na parte inferior, ela vai proteger o cerebelo. Qual a função específica do cerebelo? Cerebelo, ela vai fazer a coordenação motora, ou seja, a gente vai conseguir caminhar, correr, se estabilizar, ficar em pé por muito tempo, ou ficar sentado ou deitado por muito tempo,
graças à função do nosso cerebelo que fica aqui embaixo. Então, por que que é importante esse osso aqui? Porque ela vai fazer proteção para o cérebro na parte posterior inferior e, além disso, ela vai proteger e alvejar o nosso cerebelo. Características generales resumidas, então. Agora vamos conhecer. Bueno, ahí están algunas características. Dice, es un hueso único, triangular, simétrico y corresponde a la parte postero inferior del cráneo. ¿Cuál es la posición anatómica de este hueso? La cara que es cóncava sempre vai ficar para frente, hacia adelante. El foramen magno, que é o buraco grande que está no meio, ela é horizontal e ela fica na parte inferior. E os côndilos, que vão ficar por fora do foramen magno, elas vão ficar na parte posterior inferior, só que externa ao crânio. Vou botar lá na imagem. Si miramos así en vista lateral, vamos a ver que su parte cóncava está en la parte interna, ¿sí? En la parte de dentro que a gente vai enxergar, y la parte convexa es esta curvatura externa. Aquí en el medio, en este lugar a donde estoy señalizando, es aquí a donde tenemos al foramen magno. Y por fuera del foramen magno tenemos a los cóndilos del occipital, que son estas estructuras que podemos visualizar aquí en la segunda imagen, esos carocinhos saliendo para afuera. Esos son los cóndilos del occipital que se van a articular con el hueso atlas aquí por debajo, las masas laterais do osso atlas, de la primera vértebra cervical, que a gente já viu na aula passada, ¿sí? Bueno, nuestro hueso tiene dos caras, una que es exocraneal, essa cara que a gente está vendo aqui agora, que é a parte externa do nosso osso, e a outra cara é a cara endocraneal. Então, ela tem duas caras e, por consequente, ela vai ter duas bordas. La cara exocraneal es esta cara que estamos visualizando aquí, es la cara convexa. Fíjense que toda a parte superior é lisa, da metade para baixo, ela é toda rugosa, ¿sí? Estas mismas características es lo que vamos a conseguir enxergar no osso na parte externa. E vocês já sabem que tudo que é rugoso assim significa que tem uma importante inserção muscular, ou de um ou de vários músculos, ¿sí? Aquí en la parte externa y superior, toda esta parte lisa le vamos a llamar de eminencia o protuberancia occipital externa, que nem o nosso osso frontal. Toda a parte de frente, ela se chamava eminência frontal. Então, eminência quer dizer toda a estrutura externa que sai para fora, que é evidente, que a gente pode ver, consegue enxergar e consegue palpar, ¿sí? Entonces, toda la parte externa de nuestro hueso occipital, que estoy señalizando aquí, vamos a llamar de eminencia ou protuberancia occipital externa. É toda esta parte. Logo aqui em cima, a gente está vendo uma linha preta que foi pintada, logicamente. Então, nesse lugar, está querendo mostrar que ela tem uma linha imaginária. E essas linhas, tanto essa aqui embaixo que eu estou sinalizando, como essa de cima, elas vão ser imaginária. A superior ela é mais imaginária do que a inferior. A inferior ela fica um pouquinho mais marcada, tá? Essas linhas vão dar lugar a inserções musculares. Aqui em cima vai se chamar linha nucal superior e essa outra linha de baixo aqui vai se chamar linha nucal inferior. Nessas linhas nucais, a gente vai ter inserção muscular principal da parte posterior e lateral do pescoço. Aqui em cima dessa linha, ela vai se insertar 3 músculos. De dentro para fora, aqui o músculo trapézio,
Aí menos da metade para fora, até onde eu estou sinalizando, o músculo esternocleidomastoideo. E um pouquinho mais para baixo e para fora da nossa linha, o músculo esplênio da cabeça. Sim? Vou volver a repetir. Essa linha nucal superior e essa outra é a linha nucal superior também. Então, a gente vai ter bem na parte interna aqui o músculo trapézio e desse lado também o músculo trapézio, porque tem dois trapézios, tá? Depois, menos da metade para fora, o músculo esternocleidomastoideo e do mesmo jeito do outro lado, músculo esternocleidomastoideo e na parte inferior e um pouquinho para fora da nossa linha, músculo esplênio de la cabeza. Desse lado também vai ter o músculo esplênio de la cabeza. ¿Estamos? Entonces son 3 músculos que se van a insertar en la línea nucal superior. Aqui no centro, que é um pouquinho mais visível também, a gente vai ver a cresta occipital externa, sim? Essa cresta, o que vai fazer é separar essa rugosidade grande aqui para as inserções musculares. Então, aqui embaixo a gente tem a linha nucal inferior. Nessa linha também vão se insertar músculos, 3 de cada lado que são iguais. De dentro para fora, a gente vai ter o músculo reto maior do pescoço, nessa região, reto maior do pescoço, e aqui vai ter o reto menor do pescoço. Reto maior para dentro e reto menor aqui no meio. E por fora, a gente vai ter o músculo oblíquo maior, oblíquo menor, ¿sí? Entonces, recto mayor del cuello, que también chamado pescoço, traduciendo, recto menor do pescoço e oblíquo menor. São 3 músculos. Desse lado também a mesma coisa, reto menor do pescoço, reto maior do pescoço e oblíquo menor. Então, os 3 músculos vão ser do mesmo nome em cada lado, porque tem um em cada lado do pescoço, tá? Entonces, estas rugosidades que vemos del lado izquierdo y derecho nada más sirve para inserciones musculares. ¿Y cuáles músculos? Esses 6 de cada lado, tanto na parte superior como na parte inferior que a gente está vendo aqui, ¿sí? ¿Cómo son separados esos músculos? Por la cresta occipital externa. Esa es lo que le va a separar a nuestro músculo, la cresta occipital externa. Después tenemos aquí en el centro ese buraco que llama atención aquí, que es bien grande, que es llamado de agujero ou foramen magno. Agujero ou foramen magno. Esse buraco vai estar na parte inferior do nosso crânio. Vou mostrar aqui. Nesta parte que eu estou sinalizando aqui, dá para ver bem pequenininho a entrada dele, sim? Esse é o buraco, agujero ou foramen magno. E na vista posterior tem essa entrada aqui, que é o agujero ou foramen magno. Como ustedes pueden ver, en esta vista lateral, aqui, logo aqui embaixo, a gente já tem a coluna vertebral, sim? Vértebra cervical 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego se inician las vértebras torácicas. A primeira vértebra cervical que a gente falou é chamada de Atlas. Esse Atlas, como vocês lembram, ela não tinha corpo, não tinha apófise espinosa. O que ela tinha era uma massa lateral bem grande em cima, onde vai dar lugar para a articulação com o côndilo do occipital, que é esse carocinho que eu estou sinalizando aqui fora. Côndilo
del occipital. Esses côndilos vão se encontrar do lado do foramen magno. Aqui podemos ver o côndilo occipital, um aqui e o outro aqui, ¿sí? Se puede ver perfectamente que ella tiene carilla articular y es bien grande, ¿sí? Son unas carillas articulares bien grandes que se van a articular con las masas laterales en la parte superior de la primera vértebra cervical. Por este agujero magno entran tres grandes estructuras que van a dar lugar a lo que es la médula espinal. Então, voltando na imagem anterior, a gente também sabe que aqui vai se articular a coluna vertebral e no centro dos nossos ossos vertebrais, a gente vai ter lugar ao agujero raquídeo, ¿sí? Que ese agujero raquídeo va a ser para pasaje de la médula espinal, ¿sí? Que fica entre o corpo e entre uma lâmina ou outra, ou entre o corpo e entre um arco e outro da nossa vértebra. Então, aqui no centro é onde passa a medula espinhal, e essa medula, para chegar até o cérebro, ela tem que entrar aqui nesse foramen magno. Então, qual a estrutura que a gente vai ter aqui no agujero magno? Vou falar e vou escrever aqui, ¿sí? Primeiro e o mais importante é a transição bulbomedular. O que significa transição bulbomedular? La transición bulbomedular es la parte interna de la médula espinal que se va a convertir en tronco encefálico. Então, transição significa alguma mudança que vai a tener uma estrutura. Bulbo, ela é bulbo por dentro e por fora ela é medula espinhal. Então, tendo de novo essa imagem aqui, aqui por fora a gente vai encontrar a medula espinhal e quando ela já entra no foramen magno, ela vai se converter em bulbo, tá? Então, esse bulbo vai dar lugar e vai formar de novo aqui dentro o tronco encefálico. Por que é importante saber o tronco encefálico e a medula espinhal? Porque a gente sabe que da medula vão sair nervos raquídeos. Só que esses nervos não vão se originar na medula. Elas vão se originar aqui no bulbo e mais em cima, que é onde vai formar o nosso tronco encefálico. Então, os nervos, os 12 nervos principais de todo o corpo humano, elas vão se formar aqui dentro no tronco encefálico. Isso eu só falo a modo de conocimiento, ¿sí? Entonces, lo que le quiero hacer entender a ustedes es o que significa transição bulbomedular. Porque não adianta a gente decorar que essa transição bulbomedular entra ou passa aqui no agujero magno se a gente não souber o que significa essa transição. Vocês entendem? Então, por isso só que eu estou explicando, tá? Por fora ela é medula e quando ela entra no canal medular aqui no foramen magno, ela vai se converter em bulbo e o bulbo vai formar por cima o tronco encefálico. Então, a transição bulbomedular é o que passa aqui no foramen magno. Além disso, passam também as artérias vertebrais e o nervo acessório, ou também chamado de espinhal. Essas três estruturas que sim ou sim vai cair na prova, porque é muito importante saber o que entra no foramen magno, são três estruturas. Transição bulbomedular, que significa a medula por fora, que vai se converter em tronco encefálico por dentro, as duas artérias vertebrais, aqui de um lado e aqui do outro lado, que vocês lembram também que essas artérias vertebrais, elas vão passar pelo agujero transverso, que fica na apófise transversa da nossa coluna cervical. E o nervo acessório, ou também chamado de nervo espinhal, tem esse nome espinhal porque ela sai da medula espinhal, tá?
Então, por isso vai ter esse nome espinhal, nervo acessório ou nervo espinhal. Então, essas três estruturas que vão entrar dentro do nosso foramen magno. Acabou o foramen magno, já falamos da protuberância occipital externa, das duas linhas nucais e essas crestas que vão dar inserção para músculos, da nossa cresta occipital externa, que vai separar as nossas linhas nucais, e o foramen magno, que dá origem, dá entrada a três estruturas. Então, o que mais a gente tem aqui por fora do nosso crânio, do nosso occipital? A gente tem esses côndilos, sim? Que já falamos, esses carocinhos aqui do lado esquerdo e direito, que fica do lado do agujero magno. Esses côndilos vão servir para inserção com as massas laterais do osso atlas, que é a primeira vértebra cervical. Então, graças a esses côndilos, a cabeça vai poder fazer um movimento de sim, tá bom? Aqui por em cima do nosso côndilo e por trás, né? Lembrando que essa é uma vista posterior. Então, aqui temos um pequeno buraquinho que é chamado de agujero condíleo posterior. Agujero condíleo posterior. E na parte de frente do nosso condilo occipital também tem um buraco que se chama agujero condíleo anterior. Lenir está perguntando aqui, falar entrada, nós dizemos que seria medula espinhal ou bulbo medular. Por isso expliquei, Lenir. La entrada del agujero magno es para la transición bulbomedular. Essa entrada aqui, esse buraco aqui é para a entrada da transição bulbomedular. E eu expliquei só o que significa transição bulbomedular. É a medula por fora, que quando ela entra vai se converter em bulbo, tá? Então, o correto é dizer que pelo foramen magno a gente tem entrada da transição bulbomedular, tá? Se a gente falar só aí medula espinhal, a gente vai achar que é só medula que entra aqui. Porque logo quando ela entra aqui no foramen magno, ela já vai se converter em bulbo, tá? Bueno. Entonces, falando dos agujeros condíleos, aqui temos o agujero condíleo posterior e aqui na frente do côndilo o agujero condíleo anterior. Tanto o posterior como o anterior a gente vai ver na cara exocraneal. Só que se a gente virar esse osso para dentro e olhar na parte interna, a gente também vai conseguir enxergar esses agujeros condíleos, tanto o anterior como o posterior. O anterior, como tá vendo aqui nessa imagem, bem pequenininho, dá para ver, o anterior é muito mais grande que o posterior por dentro, tá? Então, por dentro, a gente vai conseguir enxergar o agujero condíleo anterior e incluso a gente vai poder colocar uma caneta aqui que ela vai passar, tá? Se a gente colocar uma caneta no agujero condíleo posterior por dentro, ela não vai conseguir passar do lado externo do occipital, porque esse buraco é mais pequeno, tá? Quais são as estruturas que vão passar por esses agujeros condíleos, tanto o anterior como o posterior? No agujero condíleo anterior, aqui, que é o mais grande, a gente vai ter entrada ou passagem do conducto do nervo hipoglosso, tá? Vou escrever de novo aqui, agujero quer dizer buraco, né? Vocês já sabem. Condíleo posterior, anterior. Vai ser para a passagem, credo. Passagem do nervo hipoglosso. Aí. Não sei se está bem escrito assim, passagem, tá? Agujero condíleo anterior, que é esse buraco que vocês estão vendo aqui,
vai ter passagem por aí, vai passar o nervo hipogloso. Agora, só explicando para vocês, porque vou dar só um exemplo, sim? Antes, quando eu estudava anatomia, eu falo de antes, 10 anos atrás, né? Quando eu estava no primeiro ano de medicina, eu gostava de estudar assim, tá? Agujero condilo anterior. O que que é agujero? Se a gente não entendeu já de entrada, não vai entender o resto. O que que é agujero? Agujero significa buraco em espanhol. Ah, tá. Então, se tem um buraco, quer dizer que alguma estrutura tem que passar ali, tá? Eu vou buscar na internet ou no livro. O que que vai passar no agujero condilo anterior? O nervo hipogloso. Mas o que que é nervo hipogloso? Sim, a gente precisa conhecer o que a gente está estudando já, para ser muito mais fácil depois e para facilitar a nossa vida na hora de estudar. Então, o que que é nervo hipogloso? Tudo o que a gente vê na internet ou no livro sobre glosso significa língua, sim? Então, nervo hipogloso é o nervo que vai a inervar a língua, sim? É responsável pela inervação da língua. Por exemplo, a gente está comendo algo, está mastigando, de repente a gente, sem querer, querendo, mordeu a nossa língua. Nossa, como dói, né? A gente quer xingar todo mundo. Até a sogra, todo mundo a gente xinga nesse momento. Então, quer dizer que essa língua está bastante inervado pelo nervo hipogloso. Então, tudo que vocês virem com a palavra glosso significa língua. Tem um outro nervo também que se chama glossofaríngeo. Esse glossofaríngeo vai estar relacionada com gloso de língua e faríngeo com faringe, tá? Então, quer dizer que esse nervo vai inervar a língua e a faringe. Isso não é para vocês decorarem agora, nem para escrever no resumo, tá, gente? Eu só estou explicando porque que é importante a gente conhecer as estruturas que vão entrar e sair dentro dos buraquinhos ou pequenos forames que vamos encontrar no crânio. Então, no agujero condilo anterior, ela é um buraquinho mais grande que o posterior, justamente porque por esse buraco passa um nervo muito importante, que é chamado nervo hipoglosso, tá? Por aí passa o nervo hipoglosso. E se ela passa por aí, da onde que esse nervo vai sair? É só para mostrar para vocês entenderem. Aquí tenemos por fuera medula espinhal y por dentro, por dentro tenemos a lo que va a formar el bulbo y por encima lo que va a formar el tronco encefálico. Então, esse tronco encefálico que está aqui dentro, desse tronco vão sair os 12 nervos espinhais, como a gente já falou, sim? O último, se tem 12, vai ser numerado nervo espinhal 1, 2, 3, 4 até o 12, tá? O número 12 vai estar bem aqui já, né? Porque o 1 se forma aqui em cima, 2, 3, 4. O 12 vai ser o último. E esse nervo espinhal vai ser mais grosso, então ela vai sair do tronco encefálico e vai descer aqui por esse buraco, né? O agujero condíleo anterior, que é o nervo hipogloso. Então, esse nervo vai sair e vai vir, tchum, vai ficar aqui perto da língua, esperando já para poder fazer a inervação da nossa língua. Então, por isso que é importante conhecer e saber qual a estrutura que entra e sai e já saber uma pequena parte da onde que ela sai, onde que ela se forma, essa, só para vocês entenderem, sim? Vuelvo a repetir, agujero condilo anterior, só de olhar essa imagem você já não pode esquecer, esse agujero é mais grande que o posterior, porque por aí passa uma estrutura muito importante e mais importante que uma artéria é um nervo, sim? Se a gente tem três estruturas, artéria, nervio e venas, sempre o mais importante vai ser a artéria, em segundo lugar vai ser o nervo e em terceiro lugar uma vena, sim? Então, não é uma artéria, então tem que ser um nervo.
E aí temos o nervio hipoglosso, que passa por esse forame e vai inervar a nossa língua. Já falando do agujero condíleo posterior, que a gente viu que é mais fino, mais pequenininho, se ela é mais fino, então não deve ser passagem de um nervo. A gente tem no agujero condíleo posterior uma pequena veia, ¿sí? Por aí passa a vena condílea posterior. Fíjense, vena, Bárbara, arteria, nervio y vena. Veia, 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 vena, ¿sí? Esa es la respuesta para Bárbara. Bueno, entonces en el agujero condíleo posterior, ese agujero, vocês estão vendo aqui, ele é mais pequeno que o anterior, tá? Então a estrutura que passa por aqui deve ser mais pequeno. Se a gente tem um agujero condíleo posterior, vou escrever aqui, agujero condíleo posterior, ela vai ser para vena, tem o mesmo nome, condílea posterior, ¿sí? O agujero condíleo posterior é para a vena condílea posterior. Por aí passa uma pequena veia que tem o mesmo nome do buraco, veia condílea posterior. Por isso que o buraquinho é mais pequenininho que o anterior. Sempre quando vocês verem um buraco grande assim, ou grande assim no sentido que essa é mais grande que o posterior. Então, a estrutura que passa nela tem que ter o mesmo formato. Nunca vocês vão ver, por exemplo, o agujero magno grande assim e só passar um nervo aqui. Porque se ela é grande assim, ela precisa de várias estruturas dentro ou uma estrutura bem grande dentro. Então, no crânio, em todos os buraquinhos do corpo humano, vocês vão ver que os buracos têm o mesmo formato da estrutura que é a entrada ou saída da estrutura. Então, a gente vê aqui em comparação. Agujero condíleo posterior, ela é mais grande que o anterior. Se a gente tem entrada e saída de vasos aqui dos dois lados, então, no mais grande tem que ser ou uma artéria ou um nervo. Nesse caso, é o nervo hipoglosso. E nesse buraco que é mais pequenininho, sempre vai ser ou uma pequena artéria ou uma veia. Nesse caso, vai ser uma veia, que é bem pequenininha, tá? Então, tem do lado esquerdo e do lado direito. No côndilo, aqui, onde vai se insertar a massa lateral do atlas, também vai ter, aqui eu estou sinalizando o agujero condíleo posterior, que é mais pequeno, sim? E desse lado, na parte interna, que é mais grande, o agujero condíleo anterior, que esse agujero anterior, ela vai sair também desse lado para fora, tá? Que nem eu falo para vocês. Se a gente colocar uma caneta aqui no agujero condíleo anterior, essa caneta vai passar do outro lado, tá? Quando a gente voltar à faculdade, eu vou mostrar de novo para vocês nos ossos, tá? Para não ficarem preocupados. Então, a parte posterior, a nossa cara externa do occipital ou a cara exocraneal, a gente vai enxergar dessa maneira e a gente vai ver todas essas estruturas que a gente citou agora, tá bom? Na parte posterior e inferior também a gente vai ver essa pequena estrutura quadrada aqui, que é chamada de porção bacilar, sim? Porção bacilar. Essa porção bacilar, ela é mais legal estudar por dentro, tá? Só que ela tem uma pequena estrutura aqui por fora que a gente não consegue enxergar, que é chamada de tubérculo faríngeo. Então, na porção bacilar, que é toda essa estrutura quadradinha que a gente vê aqui, porção bacilar, ela vai ter no meio, vou escrever assim mesmo, no meio, o tubérculo faríngeo. O que passa por esse tubérculo? A faringe. O que é faringe? Faringe é a estrutura, é um órgão músculo membranoso que ela vai fazer a condução do alimento até o esôfago,
tá? Então, a gente vai engolir, deixa eu mostrar a imagem anterior. Isso a faringe já é tema do segundo semestre, mas só para vocês saberem, tá? O alimento entra aqui na boca, vamos mastigar e engolir. Faringe se iniciou aqui. Então, aqui começa a faringe passa por aqui, o alimento, e ela vai conduzir o alimento até aqui. Aqui nesse ponto, ela deixou de ser faringe, ela se converteu em esôfago. Então, o esôfago vai mandar o alimento até aqui para o estômago. O estômago vai conduzir esse alimento para o intestino delgado, o delgado para o grosso, e o grosso finalmente vai conduzir até o ânus. Então, sobre faringe, o que é faringe? É uma estrutura, um órgão, músculo membranoso que vai conduzir o alimento da boca até o esôfago, tá? Então, eu estou fazendo o mesmo trajeto que o alimento faz com o órgão para vocês verem qual é a relação da nossa faringe com essa parte do nosso osso occipital. Então, a faringe tem esse mesmo formato que eu estou mostrando aqui. Então, ela vai passar aqui pelo tubérculo faríngeo, tá? Vou mostrar aí na outra imagem de novo. Por esse tubérculo aqui, que se encontra na porção bacilar, tá? Por que está escrito aí na imagem lâmina basilar? Porque essa estrutura, como ela é quadrada, ela vai ter como se fosse uma pelezinha em cima que vai ser chamada de lâmina basilar, tá? Então, essa estrutura aqui é a porção basilar inteira. No meio se encontra, e por fora do crânio se encontra o tubérculo faríngeo, e o que vai formar essa porção basilar vai ser a lâmina basilar, tá? Isso é estudando ela por fora. Vamos ir para a cara endocraneal. Tudo que eu já falei tá escrito aqui, tá? Aqui também. E aqui também. Tudo que está escrito aqui, vamos falar aqui. Essa é a parte interna do nosso occipital. Então, quando a gente olhar para dentro, a gente vai ter essa imagem, tá? Vocês estão vendo já que tudo parece uma fossa. A gente já falou que toda a entrada em forma de curvatura que tem dentro do crânio, dentro dos ossos, é chamado de fossa, né? Fossa. Então, a gente vê uma grande fossa por dentro e 4 fossas aqui que estão separadas por essas linhas, sim? Essas entradas que tem aqui. Primeiro, a gente vai ver aqui bem no meio. Vamos supor que vamos pegar umas linhas aqui, não tão imaginária porque dá para ver. Esses surcos aqui. Tem um surco que é reto assim, e outro surco que vai de uma ponta até a outra, que é transversa aqui, tá? Então, a gente vai formar como uma cruz aqui. Uma linha reta aqui e outra transversa aqui assim, que vai formar uma cruz. Essa cruz aqui, né, essa linha, surco aqui, vai estar unida aqui no centro, no meio tem o pequeno caroço, né? Que a gente vai chamar de processo cruciforme. Vou escrever aqui, processo cruciforme. Esse processo cruciforme, o nome já diz, cruciforme, de cruz, vocês vão saber que mediante esse processo, que aqui está escrito eminência, que é a mesma coisa, tá? Eminência ou processo cruciforme é onde vão se unir os surco sagital superior, que estou sinalizando aqui, e o surco transverso, que eu estou sinalizando aqui, tá? Então, esses surcos, tanto o sagital superior
como o transverso, elas vão se unir aqui no centro, no meio, mediante um carocinho que vai ter ali, que vai ser chamada de processo ou eminência cruciforme. Então, processo ou eminência cruciforme. Esses surcos, o que elas vão fazer? O surco transverso e o surco sagital superior. Elas vão separar esses lugares que a gente tem aqui na parte superior e na parte inferior, elas vão separar em fossas. Então, a gente vai ter a fossa, vou sinalizar aqui, fossa cerebral superior, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Na parte de cima, fossa cerebral superior. Ai. E aqui na parte de baixo, fossa cerebelosa inferiores. Então, por que vamos ir por lógica, sim? Aqui em cima vai ficar o cerebro, aqui em cima, e aqui embaixo vai ficar o cerebelo. Como eu falei na imagem passada, vou voltar lá. Ops. Eu falei que o osso occipital tinha função de proteger o cerebro por em cima e o cerebelo por baixo, né? Então, se a gente vê aqui nessa vista lateral, vamos imaginar que dentro desse crânio está o cerebro completamente aqui, cerebro, e aqui embaixo a gente encontra o cerebelo, bem pequenininho, sim? Cerebelo. Então, quero que vocês imaginem, a imagem anterior que a gente viu é a imagem interna do nosso occipital. Aqui por em cima vai se encontrar um pedacinho do cerebro, onde a gente vai encontrar o centro da visão. E aqui embaixo se encontra o cerebelo, que é diferente, tá? Cerebro é toda a estrutura, todo o encéfalo grande, e cerebelo já é o que vai dar movimento e coordenação do nosso corpo, tá? Então, essa mesma imagem vamos ter aqui na parte interna, olhando para a gente, cerebro por cima e cerebelo por baixo, tá? E esse cerebro e cerebelo vão estar separados pelo surco sagital superior e pelo surco transverso. O surco sagital superior, o que ela vai separar? Ela vai separar o cérebro em hemisfério esquerdo e hemisfério direito, tá? E esse mesmo surco sagital superior, ela vai separar o cerebelo em hemisfério esquerdo e hemisfério direito, tá? Na verdade é ao contrário, né? Esquerdo é aqui, direito é aqui, porque essa é uma vista superior e anterior. Mas não tem problema, só para mostrarem para vocês o que vai fazer o surco sagital superior. Ela vai separar o cérebro em dois lóbulos aqui em cima e o cerebelo em dois lóbulos aqui embaixo, tá? Vai separar então esse surco, vai separar em cerebro e cerebelo do lado esquerdo e cerebro e cerebelo do lado direito. O que vai fazer o surco transverso? Esse surco aqui. O surco transverso que vai fazer é separar o cérebro para cima e o cerebelo para baixo. Então, esse surco transverso que está aqui vai ser o surco que vai delimitar até onde vai chegar o nosso cérebro, na parte superior, e onde vai se iniciar o cerebelo na parte inferior. Já tô começando com a coceira de nariz. Tá bom, gente? Bueno, vamos nessa mesma imagem ainda. Nem começou. Aí temos processo cruciforme, que vai dar lugar às conexões ou comunicações do que é o surco sagital superior com o surco transverso. Elas vão se unir aqui no processo cruciforme
E esses surcos, o que vão fazer é, sulco sagital superior vai separar lóbulo esquerdo e direito do cérebro em cima e do cerebelo embaixo, e o surco transverso, o que ela vai fazer? Vai separar o cérebro em cima e cerebelo embaixo, tá? Bom, mas o que vamos falar? Aí que temos mais agujero magno, que a gente já falou. Aqui um pouquinho, um pedacinho, essa parte embaixo, tá? Essa parte que a gente chamou de porção basilar, aqui essa estrutura quadrada, essa porção basilar. Por fora, a gente vai ter o tubérculo faríngeo. Por dentro, a gente vai encontrar o clivus, aqui. Esse clivus na porção basilar é uma estrutura imaginária, gente. Esse clivus aqui a gente não consegue enxergar nada, tudo é liso e quadrado, tá? Então, o clivus a gente vai imaginar aqui. Para que serve o clivus? Vou escrever aqui. Clivus é onde vai passar a artéria basilar e vai formar o tronco basilar. Então, é nessa parte aí, no clivus, é onde a artéria basilar vão se unir, artéria basilar esquerda e direita, e vão formar o tronco basilar. Ai, gente, tô com muita coceira. Aí, o clivus, então, é uma estrutura imaginária na parte da porção basilar, por dentro do nosso osso occipital, por onde vai passar a artéria que vai formar o tronco basilar. Então, vamos ser um pouquinho mais curioso. O que significa tronco basilar? Nessa região aqui, a gente vai encontrar uma artéria bem grossa, sim? Que vai ser chamada de tronco basilar. Esse tronco basilar, depois, ela vai formar bastantes artérias, uniões de bastante artérias que vão vascularizar todo o cérebro. Então, por isso é importantíssimo saber, vou voltar na imagem ali para mostrar para vocês. Aqui a gente tem a porção basilar, que a gente está vendo essa estrutura quadrada, né? Por fora a gente falou que tinha o tubérculo faríngeo, né? Por fora. E por dentro ela vai ter o clivus, quer dizer que quando as artérias vertebrais entrarem aqui no foramen magno, junto à transição bulbomedular e o nervo espinhal, essas artérias vertebrais elas vão tipo deitar aqui em cima do clivus e vão formar o tronco basilar. Esse tronco basilar, o que ela vai fazer? Esse tronco é uma artéria bem grossa, que aqui por cima ela vai começar a puxar bastantes artérias dentro do cérebro e ela vai vascularizar todo o cérebro. Então, lá no segundo semestre, no finalzinho do semestre, quando a gente falar sobre neuroanatomia, a gente vai ter a gente vai falar sobre a vascularização do cérebro, que é chamada de polígono de Willis. Só que agora mesmo não é importante para a gente, porque a gente está conhecendo ainda nosso osso, tá? Então, só para falar para vocês, o clivus é um lugar onde a gente vai insertar a artéria basilar, que vai formar o tronco basilar, como está escrito aqui, e esse tronco é o responsável de formar o polígono de Willis, que vai vascularizar o nosso cérebro. Tá bom. E como eu falei para vocês, por dentro dá para ver o agujero condilo anterior, nessa imagem nem tanto, né? Mas tinha que estar por aqui, bem grande, do outro lado também. Então, o agujero condilo anterior e o posterior bem pequenininho, que quase não dá para enxergar por dentro, tá? Credo. Bueno, esta es una imagen de una ressonância magnética e achei muito legal essa imagem aqui. É muito bonita porque a gente consegue enxergar a parte interna, numa vista lateral do que é o cérebro aqui. Tudo isso de linguicinha que tem aqui é o cérebro, sim?
Essa estrutura que está aqui no meio, já em outra cor, que eu estou sinalizando aqui, até aqui, dá para ver uma pequena entrada aqui na imagem, né? Até aqui vai ser o tronco encefálico. Tudo isso é o tronco encefálico, que eu falei que esse tronco é onde vão nascer os nossos 12 nervos principais, que vão sair pelo buraco foramen magno ou pelo nervo hipogloso, que vão sair aqui do tronco, né? Ai, desculpa, gente. Aqui, né, nesse lugar aqui é onde a medula espinhal, que a gente tá vendo aqui. Isso é medula espinhal. Vocês estão vendo aqui a entrada, né, o foramen magno. Uma vez que a medula entrou no foramen magno, ela vai se converter em bulbo. Então, bulbo é essa estrutura aqui, que o bulbo já é parte do tronco encefálico. E bulbo lá em cima vai formar mesencéfalo, que é isso, e por cima da mesencéfalo, ponte ou protuberância. Essas pontes vão estar ligadas aqui com os ventrículos laterais do nosso, da parte interna, e os ventrículos depois vão formar, pelas suas paredes, algumas estruturas dentro do crânio. Então, tudo que eu estou falando é sobre neuroanatomia, mas só para vocês conhecerem, então, tá? Isso é medula espinhal, a gente tem aqui foramen magno, e desse foramen magno entrou aqui a medula e se converteu em bulbo, e o bulbo em mesencéfalo, ponte, etc. Que agora não interessa. Bárbara diz, bulbo e tronco não são a mesma coisa? Sim. Isso que estou explicando aqui, Bárbara. O tronco encefálico é toda essa estrutura, tá? Mas são divididas em 3 regiões: em mesencéfalo, em protuberância e em bulbo. Então, por isso que eu expliquei que o bulbo vai formar o tronco depois. Só que isso já é a partir de neuroanatomia. Agora não interessa pra gente. Mas só estou explicando para vocês conhecerem o que é a transição bulbo-medular que a gente falou, que entra pelo foramen magno. Então, é a medula que vai se converter em tronco encefálico, que é a mesma coisa que eu falar, que a medula vai se converter em bulbo, porque o bulbo é uma estrutura do tronco encefálico. Então, respondendo essa pergunta, Bárbara, bulbo e tronco são a mesma coisa? Sim, porque o bulbo é uma porção do tronco, tá? Ai, Jesus, essa rinite que eu tô horrível. Todo dia é a mesma coisa. Então, aqui, essa parte aqui que a gente vê, essa estrutura aqui cinza que tá em volta ao preto, essa estrutura aqui é o nosso osso occipital, tá? É o osso occipital. Então, o osso occipital, a gente falou que internamente a gente via as fossas para o cérebro, que é essa aqui, que está separada pelo surco transverso, que é essa linha aqui imaginária, que esse surco transverso embaixo a gente vai conter o cerebelo. Então, quando a gente fala cerebelo, é somente essa estrutura aqui. Então, essa estrutura aqui, que é mais pequena e é mais importante do nosso corpo. Porque se a gente lesionar aqui, vamos supor um acidente de trânsito, tá? Essa pessoa levou a nuca, toda a parte posterior, pelo cordão do, não sei como se chama, a borda ali do chão, né? Ah, não sei como se chama. A gente chama de cordão, né? Então, pela borda ali da, da, ai, gente, esqueci. Tá, mas se a gente lesionar aqui essa parte posterior da nuca bem forte, já seja por uma pedra gigante, então ela vai ter lesão do osso e o osso vai lesionar o nosso cerebelo. A pessoa não vai conseguir mais andar, ou ela fica paraplégica ou tetraplégica, sim? Por isso que tem essa paraplegia no corpo, porque a pessoa lesionou aqui o que é o nosso cerebelo, porque o cerebelo é responsável da coordenação motora, tá? Se a Professora, gente tiver um muito grave, é, oi, só para acrescentar aqui,
o que a senhora falou da parte que paralisa, uma amiga minha, há uns 2 anos atrás, teve um tumor no cerebelo. E um dos Uhum. sintomas que ela sentiu foi isso, ela não conseguia andar, sentia muita dor na coluna. E aí depois que foram descobrir que ela não conseguia andar por causa desse tumor, que já estava descendo para a coluna dela, já estava afetando já. Jesus. Que triste, né? Então, a mesma coisa. Qualquer estrutura que afetar o nosso cerebelo, os primeiros sintomas vão ser isso, né? Adormecimento de pernas por muito tempo, por muitas horas de seguido, né? Eu não tô falando daquele adormecimento de perna que a gente sente quando a gente senta muito assim, em posição de Buda, que a gente fala, né? Dobrando as pernas. Que geralmente quando a gente dobra as pernas por muito tempo, logo quando a gente estende as pernas para levantar, ela fica meio adormecida, tá? Então não é tipo esse tipo de adormecimento. É o mesmo, só que tem que durar muitas horas. E isso são os primeiros sintomas quando a gente tem aqui, se a gente tiver um tumor de cerebelo, né? Porque o cerebelo é responsável da coordenação. Então, qualquer coisa que estiver afetando aqui, ela vai traduzir assim. Não vão poder caminhar, pegar as coisas, correr, sentar, ficar deitado, ficar parado. Então, os primeiros sintomas vão ser na coordenação. E essa imagem eu achei muito boa por isso, porque tudo que eu expliquei da medula espinhal, que entrando aqui no foramen magno vai se converter em tronco encefálico ou bulbo. Aqui por trás a gente tem o cerebelo e aqui por cima todo o cérebro, né? Então essa é a imagem mais linda que vocês vão ver. Abordas, uma superior e outra inferior. Deixa eu mostrar aqui. Essa é a borda superior do nosso osso, tanto na parte anterior como na vista posterior. Essa é a borda superior, também chamada de lambdoideo, e essa é a borda inferior ou mastoidea, sim? Então, até aqui, até o surco transverso. Por cima é a borda superior ou lambdoideo e por baixo é a borda inferior ou mastoidea. Tá tudo escrito aqui, gente, tá? Superior ou lambdoideo e borda mastoideo. Então, tudo que eu falei está aqui no slide. Não é difícil. Essa imagem aqui tem movimento, deixa eu colocar para vocês. Ali. Não é difícil, o osso occipital, todo mundo tem medo desse osso, tá? Só que ela não é difícil, ela tem vários detalhezinhos que a gente precisa conhecer. Ali. A gente precisa conhecer, mas estudando assim bem devagarinho e conhecendo todas as estruturas que a gente está falando, um por um, o que passa, o que é, da onde que sai, somente a gente sendo curioso, a gente vai conseguir entender mesmo do tema, tá? Vou fazer um pequeno repasso com essa imagem aqui e depois vocês vão me falar as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos pela parte externa primeiro. A gente tem aqui a cara exocraneal, quer dizer que essa é uma vista posterior-inferior ou uma vista externa do nosso osso occipital. Falando das caras, duas caras, uma cara externa ou exocraneal, uma cara interna ou endocraneal, que é essa. Gente, vocês não querem gravar agora com essa imagem grande aqui? Pode pegar o telefone e gravar essa parte que eu vou falando, tá? Vai ser muito mais fácil para vocês estudarem depois. Então, vou dar tempo de 1 minuto para vocês pegarem o telefone e gravarem no caso quiserem, tá? Filmar. Professora, mas essa aula não está sendo gravada e postada na plataforma porque as outras foram postadas na plataforma. Sim, está sendo gravada. Deixa eu te mostrar aqui, Bárbara. É Bárbara que está falando comigo? Sim, sim. Aqui, ó, eu tô sinalizando aqui. Recording. Tá sendo gravada essa aula, tá? Tá bom. Obrigada.
Mas, no caso, quiserem só gravar com o telefone, é melhor, né? Porque daí, por exemplo, eu vou começar a estudar. Eu vou estudar, fazer resumo e vai ser um pouquinho mais trabalhoso entrar de novo na internet, na plataforma, para poder entrar no vídeo, não sei o quê. Claro que ela vai ficar disponibilizada para vocês 24 horas ao dia. Mas eu falo só no caso alguém quiser pegar e olhar no telefone, é mais fácil, né? Que a gente fica com o telefone todo dia, né? Tá bom, então. Tá. Bueno, deixa eu ir. Tá. Vou falar sobre a cara exocraneal, então. A cara exocraneal, vou falar bem rápido, gente, tá bom? Só um resumo mesmo. Tudo que a gente está enxergando aqui é a eminência ou protuberância occipital. Protuberância occipital externa, né? Porque estamos na parte externa do nosso crânio. Aqui dá para ver ligeiramente, muito pouco, a linha nucal superior e a outra linha nucal superior. Essas linhas nucais vão ser para inserção muscular. Na parte interna, vamos insertar o músculo trapézio. Na parte externa, o músculo esternocleidomastoideo. E um pouquinho mais embaixo e para fora, o músculo esplênio da cabeça. Aqui embaixo temos a linha nucal inferior. Aqui também, linha nucal inferior. E cheio de crestas aqui embaixo, porque todo esse lugar vamos insertar esses músculos aqui. De dentro para fora, a gente tem o músculo recto menor del cuello e aqui recto maior del cuello. E um pouquinho mais saindo da linha, mas ainda na linha, temos o oblíquo menor. Então, desse lado também, recto menor del cuello, recto mayor del cuello, cuello significa pescoço, e aqui oblíquo menor. Então, todos esses músculos vão se insertar aqui, separados por esta estrutura que tem formato assim de uma linha grossa que sai para fora, que a gente dá para sentir no osso, que é chamado de cresta occipital externa, sim? Cresta occipital externa. A gente consegue ver aqui agujero magno ou foramen magno, por ele passam a transição bulbomedular, artérias vertebrales do lado esquerdo e direito e o nervo acessório ou espinhal, sim? Desse lado por fora a gente vê aqui o condilo del occipital, do lado esquerdo e direito, condilos del occipital. Esses condilos vão se vão se articular com as massas laterais do osso atlas, que é a primeira vértebra cervical. Por trás desse côndilo, a gente vê aqui um pequeno buraquinho que é chamado de agujero occipital, agujero condíleo posterior, sim? Agujero condíleo posterior. E por dentro, aqui bem grande por dentro e por fora, dá para ver também, o agujero condíleo anterior. Por esses agujeros, tanto pelo condíleo anterior ou posterior, ela vai passar algumas estruturas. Vamos para a anterior, agujero condíleo anterior. Ela é mais grande, mais redonda, então tem que ser uma artéria, um nervo ou uma veia, tá? Nesse caso, o que passa aqui no agujero condíleo anterior é o nervo hipogloso, que esse nervo é responsável pela inervação da língua. No agujero condíleo posterior, que é mais pequeno, que eu estou mostrando aqui, por ali passa a vena condílea posterior, uma pequena veia, tá? Desse lado a mesma coisa, agujero condíleo posterior para a vena condílea posterior. Agujero condíleo anterior para nervo hipogloso. Aqui por fora também a gente consegue ver esse pequeno pedaço que é chamado de porção basilar. Essa porção basilar está formada por lâminas, sim? As lâminas basilar. Aqui no meio a gente não consegue enxergar, a gente vê o tubérculo faríngeo, que é para inserção, para passagem do órgão faringe, né? Que a gente falou que é responsável pela deglução, tubérculo faríngeo. Por dentro, a gente tem essa imagem. Aqui encontramos o processo cruciforme, aqui no meio, que está limitada por surco sagital superior e aqui surco transverso. Esse surco sagital superior vai separar por cima hemisfério cerebral do cérebro, né?
esquerdo e direito, e aqui por baixo, hemisfério cerebelar, porque é cerebelo esquerdo e direito. Esse surco transverso vai separar por cima cerebro e por baixo cerebelo, ¿sí? Entonces, eso es. Aqui no meio encontramos ainda a porção basilar, este quadrado que está aqui. Aqui no centro, o clivus, né? Que clivus a gente falou que é para a inserção do tronco basilar. Dos lados, a gente encontra um pequeno conducto, aqui por dentro, um pequeno conducto, que é para o conducto carotídeo, que é para carótida, artéria carótida, sim? Então, um pequeno conducto aqui dos lados e por dentro, que é o conducto carótido. E nada mais e nada menos que isso. Não tem muita coisa, é bem facinho. Borda superior ou lambdoidea e borda inferior ou mastoidea. Agora sim. Deixa eu ver. Pânico e gritaria. Alguma dúvida, gente? Podem ligar seus fonezinhos e façam as suas perguntas. Dúvidas? Professora, dúvida eu não tenho, mas eu queria ver com a senhora se tem como a senhora passar alguma atividade, algo do tipo, assim, pra gente ir treinando em casa. Sim, é justamente isso, Bárbara, eu ia falar agora para vocês. Eu preparei agora esse final de semana, sábado e ontem, preparei tipo um resumo que vai valer uns pontos mínimos, tá? A pontuação ainda não fiz, mas eu vou passar para vocês sobre imagens que vocês vão completar em casa e vão me mandar depois, tá? Pode ser mandado no WhatsApp ou no e-mail, que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, esse trabalhinho que vocês vão fazer individual, ele vai valer pontos e vai dar também. Eu vou imprimir depois tudo isso e já vou entregar na faculdade também, na volta das aulas. Então, vocês vão ter um prazo para me entregar. Eu vou mandar para a Natália, vou mandar para o grupo, aqui no grupo. E vai servir também como resumo já para vocês, tá? Então, depois, na hora de vocês estudarem para P1, vocês vão estudar por esse trabalho que eu vou mandar, tá bom? Professora, Olá. é o Prince, tudo bem? Essa aqui é a primeira live que eu estou participando, que a outra eu não consegui porque eu estava sem internet. Mas é aquela que está na plataforma mesmo, né? Essa aqui está sendo a segunda, no caso, né? Prince, é assim, todos os dias de aula a gente está fazendo as aulas online, né? Tipo, a gente tem aula de segunda, terça e sexta. Então, esses dias estão sendo gravadas as aulas. O Wilson não conseguiu gravar no comecinho porque eu não sabia que ele tinha que gravar. Eu não sabia também que eu tinha que avisar ele que a gente trocou de horário. Lembram que a gente fez nas tardezinha porque era melhor a internet, era mais tranquilo para todo mundo. Então ele não conseguiu gravar essas aulas. A falha foi minha, só que eu não sabia que eu tinha que avisar ele, tá? Então por isso que algumas aulas não estão gravadas. Mas o resto, quando ele já conseguiu, quando ele soube que eu estava gravando em outro horário, porque ele achou que eu não estava gravando, então aí que ele começou a gravar, tá? Foi uma Tá falta, bom. foi um erro nosso, que é um erro de comunicação, a gente não sabia, né? Ele não sabia que eu estava gravando em outro horário e eu não sabia que tinha que avisar ele para ele poder gravar e postar na plataforma. Só depois que foi falado e eu entendi, só que aí eu acho que ficou duas aulas sem gravar, que foram os Tá. Não, começos. tá bom. Tá bom, obrigado. Mas aí, Prince, na hora de você estudar pelo slide, se você tiver algum